Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje a gente tem um vídeo super especial aqui nesse canal, com um convidado super especial nesse canal. Será que vocês adivinham quem é? Vamos lá, ressurgindo das cinzas. Ele! Fernando Lima! Fala! Tão raro aparecer por aqui, que a gente até comemora quando ele aparece. Né? Pois é, vamos lá. E hoje a gente veio falar... Quem é vivo sempre quê? aparece. Hoje a gente vai falar do quê? A gente veio falar sobre relacionamento, né? Sobre as dificuldades no relacionamento. Exatamente. A gente vai falar pra vocês aqui que relacionamento cristão é sempre um mar de rosas, que nunca tem problema nenhum, Tranquilo. que nunca a gente discute ou a gente se desentende, né? Ou Nunca. Não é isso que a gente vai falar. A gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre o que acontece, né, quando a gente se desentende. Eu acredito que isso acontece não só conosco, mas com todos os casais. Isso é normal. No namoro, no casamento, vão acontecer momentos de desentendimento. Então a gente queria conversar um pouquinho aqui, um papo aberto com vocês sobre isso. É isso aí. E vamos lá, né? Bom, falando um pouquinho aí, né, das discussões, eu acho que todo casal tem discussão. Eu acho que assim, por mais boba que seja a discussão, né, eu acho que todo casal tem aí o seu momento de que alguma coisa não concorda, então às vezes eu não concordo com você, ou às vezes você não concorda comigo. Então eu acho que todo casal tem esse momento. O ponto é, como você vai gerenciar esses momentos aí, né, que você tem de discussão, né? Então quem que ganha na briga, quem que vai, né, quem que vai ter a palavra final, né? Então é isso que a gente quer falar um pouquinho aí pra vocês. Então tá, então vamos começar do começo, né? Quais seriam, os motivos principais pelo qual as pessoas brigam num casamento, principalmente? Eu acho que os motivos principais é muita questão assim do que eu quero e do que o outro quer ou do que o outro não quer. Então eu acho que esses são um dos principais pontos aí, eu acho, né? Ou até de algum defeito assim que a pessoa tenha ou que a pessoa faça que o outro não gosta, né? Ou que o outro fique incomodado com aquilo que o seu parceiro tá fazendo, ou deixando de fazer. Deixar de fazer. Ou deixar de fazer. Então eu acho que é muito assim, falta de alinhamento muitas vezes, né? Eu acho que muitas pessoas também podem brigar, às vezes, por situação financeira, né? Ou também. Um gasta muito, o outro não é muito mão de vaca, não quer gastar nunca. Tem gente que também tem algumas discussões com relação até a familiares, assim, Sim, né? Influência da família. Influência da família. Educação de filhos, eu acho que a gente não tem ainda, mas acho que pode ser que tenha ali algumas desavenças, Sim. né? Um quer ser mais bonzinho, o outro quer ser um pouquinho mais rigoroso. Mas, de forma geral, acho que existem N motivos, né? Principalmente, como o Fer falou ali, algo que a pessoa faz ou deixa de fazer, ou a forma de falar, às vezes, né, também, que deixa a outra pessoa chateada. Sim. Né? Você esperava que ela fizesse algo e ela não fez, ou ela fez algo que te deixou chateado. E eu acho que assim, tem dois pontos, né? Eu acho que tem a questão de quando você discute com o seu parceiro por algo e quando você briga com o seu parceiro por algo. São Sim. coisas um pouco diferentes, né? Discutir é uma coisa que acontece e é normal acontecer com todo casal. A gente discute muitas vezes no sentido, é claro, discutir no sentido bom da coisa. Sim, discutir no sentido assim de se desentender com relação a algum assunto e conversar a respeito. Conversar a respeito. O ponto é, quando a discussão ela acaba se tornando uma briga. Eu acho que isso que desgasta o relacionamento e isso que pode prejudicar um casal, ou prejudicar o relacionamento do casal. Agora, o que a gente não deve fazer quando a gente tá nesse momento de desentendimento? Assim, eu vou começar pela parte da mulher.
Não façam exatamente o que eu faço. Que quando eu tô um pouco chateada com o Ferrer, o que eu faço é que... Mas eu tô falando pra vocês não fazerem. É que eu não falo pra ele, né? Na verdade, eu não falo com ele. Eu não falo que é pior. Mas, eu não sei, acho que muita mulher tem isso, né? E aí ele fica, o que eu fiz? Eu falo nada. Porque a gente acha que a pessoa tem uma bola mágica que ela tem que adivinhar o que ela fez ou deixou de fazer que tá te deixando chateado. Eu sou teimoso. Então, e a gente às vezes guarda isso, né? Então, às vezes eu fico ali umas horinhas do dia e ele tem que me perguntar assim 50 vezes o que eu fiz, o que tá acontecendo, fala comigo. E fala nada, tranquilo. Porque assim, detalhe, quando você conhece a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, o homem, ele sabe que tá acontecendo alguma coisa com o seu cônjuge. Ou pelo menos ele deveria saber. Então eu sabia muito bem de saber que quando algo não está legal com ela, eu identifico só através da face dela. Ela pode até tentar disfarçar, mas ela não consegue disfarçar pra mim. Então eu consigo identificar. E aí, meu amigo e minha amiga, aí eu fico em cima. O que tá acontecendo? O que eu fiz? Só que detalhe. Existem momentos, e isso eu fui descobrir um pouquinho depois, que a mulher também tem os seus momentos dela estar assim. Que é o nosso famoso momento, nosso não, né? Mas o das mulheres, a TPM, né? Então, a mulher... Famosa TPM, que muitos homens às vezes não sabem ou acaba se surpreendendo, que foi o que aconteceu comigo, não no casamento, mas no namoro, né? E você tem que saber lidar com isso, você tem que saber gerenciar esses momentos da TPM da mulher, porque realmente são hormonais, isso acontece. Se você pegar os estudos, se você pegar o que acontece no corpo e na mente da mulher, os hormônios, eles realmente mudam a forma da mulher se comportar naqueles dias de TPM, porque os hormônios estão à flor da pele. Ela pode falar um pouquinho mais sobre isso, os detalhes. Mas você, como homem, você tem que saber identificar esses momentos também. Sim, tem a TPM, né, também, mas eu acho que a mulher de forma geral tem muita maturidade. Eu acho que a gente tem mais maturidade que os homens. Mas nesse momento da briga, eu acho que a gente deixa a maturidade de lado um pouco, sabe? Pra fazer essas ceninhas e falar, não, tá tudo bem, tudo. Acho que a gente tem que lembrar que nós somos casadas, que aquela é a nossa família, e que a pessoa que tá ali é teu marido, é teu parceiro, sabe? Então, se abre, se ele olhar pra você e falar, qual é o problema? Você vai olhar e vai falar, olha, é esse o problema. Eu não gostei disso que você fez, ou disso que você falou, ou você não fez aquilo que eu esperava que você fizesse. E podem ser coisas pequenas, tipo arrumar a casa, sabe? Tipo lavar uma louça. Mas que às vezes no dia a dia aquilo vai ficando. E você espera que a pessoa faça uma coisa e todo dia não faz. E aquilo quando vai ver já tá por aqui. Então assim, Sim. Quando começar a te irritar, não deixa que as coisas se acumulem, né? Eu acho que comunicação acho que é a chave. É uma chave muito importante dentro de um relacionamento. Tanto no namoro, quanto no noivado, quanto no próprio casamento. Eu acho que a comunicação ela tem que ser frequente entre os dois. Né? Eu acho que quando incomoda algo em mim, quando incomoda algo na Bia, eu acho que a gente tenta conversar o máximo possível, manter uma comunicação fluida. Ó, isso não achei legal, a gente pode fazer assim ou fazer daquele jeito. Mas não por isso que não vai ter os momentos também de discussão, onde a gente vai discutir por algo. Só que tem um porém. Sempre numa discussão, se você quer que as coisas fluam bem, não tente ganhar, os dois não tente ganhar uma discussão. Eu quero ganhar, ela quer ganhar, então eu tenho que fazer ela perder. Quero mostrar que o outro tá errado. Ou quer mostrar que o outro tá errado. Não tente fazer isso, porque isso é o que desgasta muitas vezes um casamento. Você tentar mostrar, eu sou melhor do que você. Não, de forma alguma. Eu falei, eu tava certo. Porque, assim, mulher, vocês sabem, né? Eu nunca falei, eu falei pra você. Que absurdo. Não que eu me lembre. Se a sua mulher pegar e mandar você levar uma blusa quando você sai, mas eu falei, e você não levar, ela vai falei. falar, eu falei. Ela vai falar, eu falei, ou um guarda-chuva. Mas esse dia eu falei. Então, aí, ó. O dia que ele mais passou frio aqui no Canadá, eu falei pra ele levar a blusa certa, ele não quis. Viu? As mulheres vão falar isso.
E os homens também, muitas vezes, né? Mas o que eu tava dizendo é que não tente ganhar uma briga, porque não deve ser assim. Não deve ser uma briga, uma disputa em que eu tenho que ganhar da Bia ou ela tem que ganhar numa disputa. Eu acho que nesse momento é o momento de um tem que ceder. Os dois têm que ceder, eu diria. Sim, os dois têm que ceder. Então, por isso que em vários momentos que a gente começou, sei lá, alguma discussão, alguma coisa, eu cedo ou ela cede, entendeu? E assim, de uma forma natural. E ok com isso, porque eu não quero brigar com a minha esposa, eu não quero brigar com a minha parceira. Então, eu acho que sempre termina os dois pedindo desculpa, né? Sim, a gente entende a gente se entende. Se a gente se desentendeu, os dois estão errados. Então, os dois pedimos desculpa. E assim, a gente se dá super bem em relação a isso. Eu acho a gente praticamente não discute por nada. Não. É muito raro. É muito raro. Assim, na verdade. a gente. Né, é muito raro. É uma muito uma raro. vez perguntaram pra nós quais são o que vocês sempre brigam ou discutem por algo que vocês. Qual é o maior tema de discussão de vocês? Aí demorou muito e mesmo assim a gente não soube responder, porque assim, não tem. Eu acho que muitas vezes, quando você tá em sintonia com o seu cônjuge ou o seu parceiro, vocês vão tentar fazer o máximo pra não brigar. Porque se um ama o outro, eu não vou querer fazer com que ela fique triste, eu não vou querer trazer o mal pra ela, eu amo ela, então eu só quero o bem pra ela, então eu vou tentar fazer com que o ambiente seja o mais favorável possível pra eu ver e pra eu fazer minha esposa feliz. Então eu acho que essa é a chave pra que as brigas não ocorram. Eu acho que você entender o seu parceiro e você ter uma comunicação com ele diária, uma comunicação transparente, vocês serem amigos, vocês serem juntos, vocês serem confidentes. Porque quando vocês casam, vocês não são mais duas pessoas, vocês acabam sendo uma pessoa. Então o sonho não é um sonho individual mais, é um sonho único. Aquele sonho, eles se juntam. Então o meu sonho é o sonho da Bia e o sonho da Bia é o meu sonho. Se ela tem algo que ela quer, eu vou ajudar o máximo possível para que a gente possa conquistar junto aquele sonho. E o mesmo se diz ao contrário. Se eu tenho algo, a Bia vai fazer de tudo para que a gente conquiste junto aquele sonho e os dois fiquem felizes. Se ela conquista algo, eu vou estar super feliz, porque é a mesma coisa que está acontecendo comigo. E se eu conquisto algo, ela também vai estar super feliz, porque é algo que está acontecendo também com ela. Então eu acho que esse é a chave e o segredo. Você não acha? Acho que você tá falando me trouxe muito uma coisa que eu já vi em alguns outros relacionamentos e que, graças a Deus, eu sinto que a gente não tem. Que é, tipo assim, muito o meu e o seu, sabe? Verdade. E se você não casou ainda, tenta não trazer isso pro seu casamento, sabe? Sempre que a gente fala das coisas, é nosso. Então, é nosso. Os recursos financeiros é nosso. Que é uma das coisas que divisão. traz muita briga em determinados relacionamentos, que é que as questões financeiras, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Eu vou comprar isso com o meu dinheiro, você vai comprar... Né? Acho que aqui não é diferente. O que a gente tem, então, é tudo nosso, o que a gente conquistou. Não existe nem carro dele, carro meu. Quando a gente tem, as poucas coisas que a gente tem, a gente nem tem carro mais, as poucas coisas que a gente tem são nossas, sabe? E quando a gente fala dos nossos filhos, onde nós vamos morar, o que nós queremos, o que é bom pra nós. Então a gente constrói, e até tipo, carreira, propósito, a gente fala o que Deus tem pra nós, o que Deus espera de nós. Eu acho que a gente tenta ser menos individualista, e se você já é casado, tenta levar isso pro seu casamento também. Conversar com a tua esposa ou teu esposo, quais são as coisas de vocês dois, sabe, que são em comum, e tentar dividir o mínimo possível, né? Falar, isso é meu, isso é seu, essa casa é minha herança, esse carro é meu, eu que te dei, esse dinheiro é meu, eu que trabalho para essa casa. Não dividam as coisas, tentem unificar ao máximo, porque daí vocês vão entender que vocês, como a escritura diz, que nós somos um, né? E na vida real que funciona é que nós somos um time, que nós temos um objetivo final, e qualquer coisa que machuca ou diminui o Fê, me machuca e me diminui. E o contrário também é válido, sabe? Então, nas poucas vezes que a gente discute, a realidade é que os dois sofrem, né? Porque não existe isso. Até um negócio que eu falei pra você se
se um ganhar uma discussão, os dois perderam. É verdade. Porque a gente é um time. Então, assim, acho que o fim, se acontecer de ter algum desentendimento, alguma discussão, o melhor fim que pode ter é que os dois entendam que agiram errado, que os dois tenham uma atitude de humildade, Sim. né? Um pede perdão pro outro e vida que segue. Coloca aquilo pra trás de vocês e vida que segue. E eu acho que, assim, uma das coisas que é muito importante, na verdade é a mais importante, ok? A comunicação é muito importante, realmente é importante, mas vocês terem Deus em primeiro lugar no relacionamento, eu acho que isso é a primeira coisa, porque no momento que, eu sempre falo que Deus, ele não une casais, Deus, ele une propósito. E quando ele une propósito, o propósito de Deus para a nossa vida é o mesmo propósito. Então, assim, nós vamos lutar juntos para aquele propósito dar certo. Então não tem que ter briga, não tem que ter, sabe? Porque os dois estão em busca do mesmo propósito. Se os dois estão em busca do mesmo propósito, os dois têm que trabalhar juntos para conquistar aquele propósito, que é o propósito que Deus colocou na nossa vida, ou na sua vida. Uhum. Então eu acho que Deus é a chave para um relacionamento firme, consistente, feliz, alegre e com amor. Eu acho que isso é a principal coisa dentro de um relacionamento, é Deus. Deus em primeiro lugar. O que Deus traz, né, por trás daquilo, que é a comunicação, a transparência, o amor, principalmente, né, o amor, porque se você não ama a sua esposa ou seu esposo, aí já não vai, as coisas não vão acontecer. Eu acho que o amor, primeiramente, porque o que a palavra de Deus fala para mim? Que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E o que Cristo fez pela igreja? Ele entregou a vida dele pela igreja. E eu, como um marido, como esposo, eu tenho que levar isso para minha vida. Que eu sou capaz de entregar a minha vida pela Bia. Por quê? Porque eu a amo. E se eu a amo, eu devo fazer aquilo que Deus me pede para fazer. O meu amor é tão grande por ela, que sim, eu sou capaz de entregar a minha vida por ela, que é o que Cristo nos pede. Amém. A gente já tá com o tempo verdade, longo. Acho que a última coisa que eu queria falar com relação a isso é que Deus também traz o respeito. Quando a gente tá falando aqui de discussão, em nenhum momento a gente tá falando de briga, de gritaria, de... Imagina, levantar a mão pro outro. Isso não existe no relacionamento cristão. Não. A gente tá falando de divergências de opinião sobre um assunto, que pode levar até uma a falar, tô chateado e tudo mais, mas esse é o máximo do nível que uma discussão dentro de um ambiente cristão pode chegar. Que você não falte com respeito, mas também não deixe ninguém faltar com respeito com você. Isso não existe dentro de um relacionamento cristão. E principalmente, né, se chegar no nível de uma agressão, que vocês saibam que existem as autoridades que vocês podem recorrer com relação a isso. E eu acho que uma última coisa que eu queria falar é que, assim, não tente mudar a sua esposa e não tente mudar o seu esposo. Porque cada um tem a sua forma e o seu jeito de ser, né? Então tente conhecer no namoro, tente namorar e conhecer a sua futura esposa, o seu futuro esposo, da melhor maneira possível. Conhecer de todos os detalhes, para você saber que quando você casar com ela, vai ser daquele jeito. Porque a sua esposa, ou seu esposo, ele foi criado de uma forma na sua casa, quando era criança. Então aprendeu determinados costumes e cada um tem seu jeito. Não tente mudar o jeito da sua esposa e a sua esposa não tente mudar o jeito do seu esposo. Se você está incomodado com alguma coisa, converse. Se aquilo for algo para ser mudado, a sua esposa ou seu esposo, eles vão fazer o máximo possível para mudar. Uhum. Então eu acho que esse é o meu último conselho aí. E o último conselho que eu queria deixar para vocês é que, se vocês estiverem tendo algum tipo de desentendimento, que vocês não estão conseguindo resolver entre os dois, caso vocês tenham algum tipo de autoridade espiritual sobre a vida de vocês, algum pastor, algum líder da igreja de vocês, que vocês levem isso para que essa pessoa ajude vocês nessa situação. Tentem não usar os amigos, ou irmão, ou pais principalmente, porque essas pessoas não são imparciais.
Além disso, essas pessoas não necessariamente vão conseguir dar um aconselhamento cristão para vocês, né? A amiga pode falar, larga esse homem. A mãe pode falar, eu falei, filha, pra você não casar com essa pessoa. Então, assim, as pessoas, por amor às vezes, né, mesmo tomando as dores para si, elas podem aconselhar de uma forma que não é um aconselhamento cristão. Então, que vocês escolham as pessoas certas para ouvirem aconselhamentos, mas sim recorram a alguém, tentem salvar o casamento de vocês. Caso vocês estejam tendo dificuldade, se você tá vendo o seu casamento desmoronar, coloca isso nos pés do Senhor, entrega isso em oração pro Senhor e busca ajuda, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas disponíveis a ajudar vocês em aconselhamento e ajudar vocês em oração, ok? Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Se vocês tiverem algum tema específico que vocês queiram que a gente fale, ou que a gente comente, ou que a gente traga um vídeo sobre relacionamento, deixa aí nos comentários que a gente vai ler e vai trazer aí de acordo com as sugestões de vocês, tá ok? Muito obrigada, pessoal. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Falou! Tchau, tchau.